יאללה. רפואה שלמה עם אמרתי רחל בת חיים. תוך שאנחנו לישראל. A gente está no Lametet Amud Beit, lá no final da Mishnah. Fala a Mishnah o seguinte: Mishayu perotav ba'ir acheret, ve'ervu bnei ota'ir, le'avir slom perotav. Lo yaviu lo. O caso é o seguinte: você tem a cidade do dono das frutas. Então você tem o lugar que está as frutas. O outro lugar é o quê? É outra cidade, onde está a fruta. Esse é o tchum que ele pode carregar. Se a fruta dele está em outro lugar, mesmo que as pessoas da cidade tenham feito eruv para trazer as frutas, uma vez que ele não fez eruv, não pode trazer as frutas. Agora, se ve'im erav hu perotav kamon. Agora, mas se ele fez o eruv para poder trazer as frutas de uma cidade para outra, as frutas é como ele pode trazer. Mishazmen etzlorchim. Pessoa que... Deixa eu ver se continua. Isso, vamos lá. Mishazmen etzlorchim. Quem chamou visitas para a casa dele de outras cidades. Lo yolichu be'adam manot. Quando eles estão voltando para casa, quando acabou já a comida, não dá para eles pratos, comidas para eles levarem para as cidades deles. Ela imken zikala emenotehem erevim tov. A não ser que ele tenha separado para eles esses manot, esses pratos na véspera de Yom Tov. Quer dizer que Balabait pegou, passou para outra pessoa e falou: Zechebe manot alalu leflone eflone. Ele falou: olha, pega isso aqui e faz um quinhã, levanta isso aqui para aquele fulano. Antes do Yom Tov. Fala Gumara Itmar. Gumara vai trazer uma cloca, tem que dizer Moraim. Vai falar se tem nossa Mishnah uma prova. Vamos lá. Itmar. Amafkid perot etzel chavero, Rav Amar, keraglei mi sheifkid lo, o Shmuel Amar, keraglei amafkid. A pessoa que bota lá, que dá as frutas para o amigo guardar. Rav fala que o tchum das frutas é como mi sheifkidu lo, como aquele que está guardando. E Shmuel fala como aquele que pediu para guardar. Leimarav Shmuel de Azul, Maio, vamos falar que Rav e Shmuel estão de acordo com a opinião deles, ditando, como está escrito na Mishnah Babakama, e Michnis Birshut Balachat Ser Chayav. Está escrito lá no Mishnah em Babakama, quando a gente está falando sobre quem é Chayav de ter feito prejuízo ou não, no caso que a pessoa entrou com um objeto no campo do amigo, e ele fez algum prejuízo para ele, e Michnis Birshut, se ele entrou nas propriedades do dono do campo e fez esse prejuízo, Bala Hatzer Chayav. Se ele entrou, porque o dono do campo falou, pode entrar no campo, etc., e ele teve algum prejuízo por ter entrado no campo, então o dono do campo ele é Chayav. Rebbe fala, Leolam eno Chayav ad shekam lelav alabait bishmuor. Rebbe fala diferente. Ele só vai ser Chayav se ele recebeu claramente que ele vai guardar esses objetos do outro amigo. Mas se ele não ficou de guardar isso, ele não é Chayav. Maravuna Mararav, Alachá, que ele Chamim Shmuel Malachá Rebbe. Ravuna fala o nome de Rav, que Alachá como Chamim, e Shmuel fala Alachá como Rebbe. Lei Marav de Amarkarabon, Shmuel de Amarkarebe. Talvez Rav ele falou como Rabanan, e Shmuel falou como Rebbe. Por isso que lá no começo a gente falou que aquela pessoa que pede para outro amigo guardar a fruta, Rav fala que é como, que o tchum dele é como quem está guardando. E Shmuel fala que o tchum é como quem pediu para guardar. E aqui a gente falou o quê?
Rav fala que ela como Rabanan, que se o cara falou pode entrar e teve algum prejuízo, ele é responsável. Do mesmo jeito que ele falou lá, que o tchum é de quem está guardando, que sempre é responsável. A Malach Rav vai falar, Adade Amre Afilu Lerebi, Adkan Lokama Rebi Hatam, ela deve estar malocável na lei de Teruta. A Valach acaba na lei de Teruta falar Rav. Não necessariamente, não precisa falar que eu falei do tchum, que é de quem está guardando. É só do tchum. Não necessariamente você tem que encaixar o que eu estou falando só como Rebbe. Por quê? Porque o Rebbe falou aqui, no caso que ele falou, Stam pode entrar no meu Hatzer, mas sem nenhuma responsabilidade sobre isso. No nosso caso, que o outro pediu para ele guardar a fruta, ele tem responsabilidade diferente. O Shmuel Amarada de Abrefre Rabonon. E Shmuel vai falar o que eu falei, pode ser até como Rabanan. Adkan Lokam Rabananatam. Rabanan falaram aqui. Ela denichalei, leinish denikum torei birshutei de Balachatzer. Isso aqui é o caso que o quê? Quando o Balachatzer falou, pode entrar. Dei maziklei lo mechayev. Avalacha minichalei leinish denikum pere birshut de chavrei. No caso que ele falou pode entrar, mas não falou que é guardar, então é um caso que não é chayav. Mas no nosso caso, se um touro tivesse prejudicado alguma coisa que entrou do outro amigo no campo, então seria patur de acordo com o Hamir Echayad ou com o Kleber ele é patur. A Valacha, no nosso caso, do Gabet Chumin, que Rav falou, desculpa, que ele está falando como Shmuel, que o Shmuel falou que é como, ainda como tchum do dono das frutas. Será que a pessoa vai deixar lá as frutas no campo da outra pessoa, sem a outra pessoa ter responsabilidade? Então, fala tanto o Rav quanto o Shmuel falam não pode ficar encaixando a nossa machloca com a machloca Hamim Rebbe naquele caso. Não. A Gemara vai perguntar sobre outra Mishnah, sobre a opinião de Rav. Não. Nossa Mishnah, a gente falou que as frutas que estão em uma cidade, que estão fora do Tchum de Yom Tov, veim merevu perotav kamou. A gente viu na nossa Mishnah, o caso é o seguinte, o cara está nessa cidade, e as frutas dele estão nessa cidade. Se as pessoas da cidade fizeram o eruv, e ele não, ninguém pode trazer fruta para ele, nem ninguém pode trazer fruta dele para lá, porque a fruta é como o tchum dele. Se ele fez o eruv, então ele pode trazer a fruta dessa cidade para essa cidade. Porque ele fez o eruv e ele ganhou o tchum. Veio Merav Hu, se ele fez o eruv, perotav kamou, as perotas são como ele pode vir. Veio a Marta, se você quiser falar daquele que Erav Hu Mai Have. Se você quiser falar que as frutas é como quem você deixou guardando, e com certeza ele deixou alguém guardando as frutas dele na outra cidade, o que adianta ele ter feito eruv? Se você, Rav, está falando que as frutas são como o tchum de quem está guardando, o que adianta ele ter feito eruv? A Maravuna, Amre Beirav, falaram no Beit Midrash de Rav, que Gon Sheiched Lo Keren Zavid. O caso é como se uma pessoa dessa cidade tivesse alugado, tivesse emprestado um espaço, um canto da casa dele para ele guardar essas frutas. Mas não é que ele guardou, mas ainda é dele, ele que está responsável, não é que ele alugou um cantinho ali para guardar, mas não pediu para ele tomar conta, vamos dizer assim. Tashma fala agora, Misha de Menesul Orchim, lo elochum beadamanot, ela me quer zicar lahem. Quando tem merevim muito bem, a gente viu nossa Mishnah na continuação, a pessoa que está que está com visitas de outra cidade, então ela não pode chegar depois da comida e falar, toma alguns pratos para ele levar, a não ser que esses pratos ele tenha especificado que são para eles da véspera de Yom Tov. Fala Gemara, veio a Marta, que era Gleimif que desceu, que Zikalaim na Dechermahavei. Se você falar que é tudo na mão de quem está guardando, como o tchum de quem está guardando, o que adianta ele ter
especificado para ele no antes do Yom Tov, se é ele que está guardando, então como vai ser dele de qualquer maneira. Fala, Gmará, Hanami, que vai te dizer, Kalaim, ele de Acher, que me cheguei, não querem Zavidami. Como é que ele especificou para eles o prato? Ele chamou outra pessoa e falou, levanta esse prato em nome de fulano. Então, nesse caso, é como se ele tivesse já sendo dessa outra pessoa desde o começo do Yom Tov. Veio Baitem, mas se encaixar nisso. Se você quiser falar, tem diferença quando você especificou para ele que já é dele. Rav Chana bar Chanelait. Rav Chana bar Chanelait, que ele estava na Yom Tov numa cidade fora do Tchum, da cidade dele. E pelo Eruv Tchum que ele fez, ele podia voltar para a cidade dele no Yom Tov. Está lá, Bisra Be'avra de Dasha. Ele pendurou a carne que deu para ele o açougueiro de uma cidade, no véspera de Yom Tov. E quando entrou Yom Tov, quando Rav Chana ele quis de novo voltar para a cidade dele, pelo Eruv Tchumim que ele fez antes do Yom Tov, e ele queria levar a carne que o açougueiro deu para ele. Atalekame de Ravuna. Ele veio perguntar para Ravuna, perguntar se ele pode levar a carne com ele ou não. Amalei e Atalit Zilshkil. Se você pendurou, quer dizer, se você próprio pendurou essa carne, se você próprio guardou essa carne, pode pegar ele e levar para a sua cidade. Veinhu talolach. Agora, se ele deu para você, e ele deixou pendurado para você pegar e você não pegou e ainda não pendurou, lota escola, aí você não pode pegar. Quer dizer, se você ainda não pegou a carne da véspera de Yom Tov, não. Veinhu talamishakil. E se ele mesmo pendurou, por que ele pode levar? Ravuna Talmid Rav Hava. Ravuna ele era aluno de Rav. Rav que era game cheio que deu só. Ele falou que tem que ser o trumo de quem está guardando. E se ele pendurou a carne para o açougueiro, deu para ele, pendurou a carne ainda, mas ainda está no açougueiro para guardar. Deveria ser o trumo de quem está guardando. Para guardar a Avra de Dasha, Dechmisha e Ched Lokeren Zavidami. Esse caso da carne é como o caso daquele que alugou um pedacinho da outra casa do cara, como o caso da fruta. Não é que o cara está guardando, ele só deixou lá, porque não deixou de deixar. A maneira Ravirel, Ravash falou Ravirel Ravash, Vein Rotalo Leilo Shakil, fala Gumará, e se o próprio dono do negócio lá pendurou para ele a carne para Ravuna, será que ele é absurdo de pegar e levar para a cidade dele? Porque ele falou, se você pendurou, pode levar. Se outro pendurou, não pode levar. Por que outro pendurou, não pode levar? Amar Shmuel falou Shmuel para o outro lado. Shor Shel Batam, Areu Keregel Kolanam. Aquele shor, aquele boi que a pessoa leva pro chuco para vender. Ele é como Reglei de Kolanam, ele é como perna de todo mundo. Quer dizer, quem comprar pode levar para o tchum dele. E essa carne, a carne que ele já tinha dado para ele era Yom Tov. Qual seria o problema? Fala Gmará, a maneira da vida de Ravash, foi a vida para Ravash, e inhu talolei lashakil. Fala Gmará, e se ele tivesse levado, será que é proibido? Se ele tivesse pendurado, será que é proibido ele levar para a cidade dele? Ve'amarava barabrachana marabiohan, alachakarabidosa. Falou Rabrachana, falou Rabiocha, alachakarabidosa, que falou o quê? Que quando tem na cidade só um roé, só um pastor, que todo mundo que está acostumado a deixar com o pastor, com esses pastores animais, o tchum é desse pastor. Mas se tem dois pastores, por exemplo, como a gente falou naquela Mishnah, o pastor e o filho, o tchum é como o dono do animal. Falou agora, a maneira vai ser Rav Chana, vem rotar o leiloshakin. Terceira pergunta que ele vai fazer, se ele pendurou não poderia levar, ve'atnan, está escrito na Mishnah, be'emá ve'akelim, que o animal e os kelim, os utensílios, é como o pé, entre aspas, é como o tchum dos donos. Então por que ele não poderia levar se o açougueiro pendurou? Se de qualquer maneira ele já tinha dado isso para ele na véspera de Yom Tov. Para ela, Shane Rav Chana bar Chanelai, de Grav Rabba u Betaret Bishmate. É diferente de Rav Chana bar Chanelai, porque ele era uma pessoa grande e estava ocupado no estudo dele. Já que ele estava sempre pensando no estudo, então ele nem se preocupava com outras coisas. Mesmo se o cara deu para ele, talvez ele nem
nem estava prestando atenção que o cara deu para ele. Depois de Yom Tov, ele ficou sabendo que ele deu para ele. Então depende, se ele tinha levantado antes de Yom Tov pendurado, então ele ficou sabendo que o cara deu para ele, já sabia que era dele, já era dele antes de Yom Tov, pode levar. Se ele não tinha pendurado, não. E assim foi a Kavaná quando o Ravuna falou para ele, e Atalit, Itlach Simana Begavei, se você pendurou, tem um simano que você viu que era seu, soube que era seu, então você sabia que era seu de Yom Tov, você não deixou para lá, não tirou a sua ideia dele, quer dizer, você já sabia, estava pensando em levar ele. Zilshkol pode levar para a sociedade. Se você não pendurou, se foi outro que pendurou, você nem pensou nisso, não pode levar para a sociedade. Fala a Mishnah, En mashkin veshochatin midbariot no Yom Tov. Você não pode fazer shchitá das animais que vivem no deserto no Yom Tov. Por quê? Porque já que elas estão sempre fora do Yushu, fora do Tchum, as pessoas nunca pensam em fazer, em pegar lá no Yom Tov e fazer shchitá. Elas já estão fora do Tchum. Mesmo que ela venha para cá agora, você não pode pegar. Eu falo, mas que chocatin baitot, você pode pegar e fazer shchitá daquelas que moram em casa. O que quer dizer que moram em casa? Eloen baitot, alanot ber, aquelas que dormem na cidade. Midbariot, alanot be'afar. Midbariot são aquelas que dormem fora da cidade, fora do Tchum da cidade. Fala, Gamara. Lama yelemir mashkin veshochatin. Por que a Mishnah fala mashkin veshochatin? Por que a Mishnah fala mashkin veshochatin, não fala só shochatin, faz shchitá? Milta gavur chegamashman. A Mishnah quer te explicar uma coisa já com a outra, já que ele te explicar uma coisa e explicar outra. Delash keinish bem toveado lishchot. Mishum sircha de mashcha. Por quê? Mashkin é dado de beber para eles. Então ele fala o seguinte: é bom você dar de beber para os animais antes de fazer a shchitá. Porque ele falou, é no mashkin veshochatin. Não dá de beber e faz shchitá. Então fala com a peraí, lógico que você pode dar de beber, você pode fazer shchitá. Então fala com a olha só, eu quis explicar uma coisa já com a outra. Antes de fazer shchitá, eles davam coisa para eles beberem, porque porque ele ficava o couro, ele ficava um pouco mais, desgrudava um pouco da carne do animal. Tadrabanan, Elohen midbariot, esses são os midbariot, Elohen baitot, esses são os baitot, que pode não fazer shchitá no Yom Tov. Midbariot koloshot bepesach, veroot, baafar, venichatzot berevi rishonah. Midbariot são todas aquelas que saem em Pesach, na primavera, elas saem, vão para o deserto e ficam lá fora do Tchum da cidade. Venichatzot berevi rishonah, eles voltam só quando começam as primeira temporada de chuva. Verão baitot são as caseiras, vamos dizer assim. Koloshot verot, todas aquelas que saem todo dia para fora do Tchum. O voot veranot betochat Tchum, mas quando fica de noite, elas voltam para dormir dentro do Tchum da cidade. Rebbe Omer, ele vem baitoten. Rebbe fala, não, essas duas que está falando são baitot, porque essa que volta quando chove também é considerada caseira. Ela é midbariot, quais são aquelas que são do midbar, do deserto? Aquelas que saem e ficam fora do Tchum, tanto nos dias de chuva quanto nos dias de sol. Aquelas que voltam nos dias de chuva, para Rebbe já são consideradas baitot. O Mitre Rebbe Mukse, e será que Rebbe fala que tem Mukse desse jeito? Fala com Mará, Verá Bemini Rebbe Shimon para Rebbe Mirebbe, perguntou Rebbe Shimon Rebbe para Rebbe, Paceleit Mará, as tâmaras que estão lá esticadas para secar. Lefir Rebbe Shimon mal, de acordo com Rebbe Shimon, pode comer no Yom Tov, ou é mukse e não pode comer no Yom Tov. Amalei, é mukse Rebbe Shimon, não tem mukse para Rebbe Shimon. Ela agrorot vesimukin bilvad, a não ser aquelas figos e aquelas uvas que enquanto elas estão secando, eles são únicos que são mukse, porque isso não dá para comer de jeito nenhum.
Mas as tâmaras dá para comer também, então não seria mukse. E vai ter me falar Gmará, Haninami, que grolou Timoquindame, que se você quiser falar esses casos, esses animais, que até Rebbe falou que não voltam nem no dia de sol nem no dia de chuva, elas são como Grotimoquins, são como aquelas que não dá para comer nunca. Essas também ninguém nunca pensa em fazer as cortar deles. Por isso que até para Bishimon, até para Bagão seria mukse. E vai ter, se quiser falar, ele vai lá para Bishimon Gamar, Velilos vira lei. Se você quiser explicar, você falar que o Rebbe está falando sobre Rabbi Shimon e não sobre a opinião dele. Porque ele está falando, até para Rabbi Shimon seria mukse, mas não para mim já seria mukse o suficiente aquelas que saem na primavera e voltam na chuva. Veio Baitem, que quiser responder, ele deveria de Rabanan Kamaleu, ele está falando para quem falou Rabanan. Ele didi en mukse, ele falou para mim, en mukse. Ela é didchu, mas para vocês Rabanan que falou que tem mukse. או דו לימיהד, איך הדעות סוד ורות בפסח ומחסות ברביע הראשונה דבייתות הן. ואמרו לרבונון, לא מדבריות הן. Que ele falou para vocês que falam que tem mukse, concordem comigo que aqueles que saem em Pesach e entram na primeira época de chuva, elas são caseiras. E acabei falaram, não concordo com você, para mim elas são consideradas do deserto, já que elas saem quando dá a primavera, quando dá para ser, elas saem, elas já não são consideradas deserto. Mas isso por Rabbi Shimon, sobre essa definição, ele está falando sobre a opinião dele, porque para ele não tem mukse. Ele está falando sobre a opinião para vocês da Chamim, ele está discutindo de acordo com a opinião de Chamim. Exato.